Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação a você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando hoje o canal da nossa comunidade católica Gerando Vidas. Eu sou o professor Tiago Oliveira, estou junto com você novamente para a gente partilhar a palavra de Deus. Foi necessário a gente dar uma interrupção uma interrupção bem breve, de uns 15, 20 dias, para que eu pudesse resolver alguns problemas também da vida pessoal, para que eu pudesse descansar. Sou filho de Deus também, né? Preciso. Mas estamos de volta, estamos juntos e que bom que nós podemos hoje ligar o nosso Wi-Fi. Pelo menos o meu nunca esteve desligado. Enquanto eu estava resolvendo os meus assuntos, a minha conexão com Deus estava ativa. E a sua? Né? É uma coisa a se pensar. Muitas vezes, quando a gente viaja, quando a gente sai de férias ou para resolver algum problema, a gente às vezes esquece de ligar a nossa conexão com Deus. A gente esquece do Wi-Fi, a gente esquece de rezar logo que a gente acorda. Senhor, obrigado mais uma vez que abro os olhos, mais uma vez percebo que sou um milagre. E a gente muitas vezes esquece disso. E é tão fundamental e importante para nós que a gente busque no Senhor as forças para que aquele dia seja o melhor dia da nossa vida. Cada dia pode ser melhor. Quem vai fazer é Deus e a gente. De alguma forma, Deus vai fazer o nosso dia melhor, mesmo que aconteça um desastre. E por que estou entrando nesse assunto? Porque muitas vezes um desastre pode fazer com que a gente aprenda uma lição. É esse o cerne da palavra de Deus. Fazer com que aprendamos a viver de acordo com aquilo que Ele quer da gente. O evangelho de hoje, né, aquele que a igreja nos propõe, é o evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34. Então vamos ouvir. É um evangelho um pouco pesado teoricamente, mas é um evangelho que há de nos trazer muitas lições. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro dois homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. E os demônios suplicavam: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." E Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Um evangelhozinho bem pesado, né? Uma história que está nos evangelhos, uma realidade que está nos evangelhos e que a gente pode comentar aqui. Vamos tentar destrinchar sem ficar muito longo. Jesus vai evangelizar na região dos Gadarenos e vem dois homens possuídos pelo demônio. Ora, o demônio de fato existe, o Papa Francisco até fala isso. Alguns outros dizem, não, isso tudo é desordem, isso tudo é coisa da cabeça, é uma desordem tão grande que faz com que a gente balance, que a gente se desoriente. É muitas vezes uma teologia afetada pela psicologia. Né? A psicologia vê como uma desordem, mas nós que somos homens de fé, podemos e devemos ver tudo pelos óculos do Evangelho. E aí, nesse sentido, é que a gente sabe. Não era apenas uma desordem. Muitas vezes, muitos casos na nossa vida podem ser casos de desordem, de problemas psicológicos ou psiquiátricos. E não é nenhuma vergonha admitir isso, hein? Não é nenhuma vergonha. Pelo contrário, buscar ajuda nesses casos é fundamental para a saúde humana.
É fundamental. Entretanto, nesse caso aqui, era uma possessão demoníaca. Ou seja, era um ser que, vivendo nas profundezas do inferno, da ausência total de Deus, se apossa desses dois caras. E isso é grave. Isso também é grave. O Papa Francisco até fala que o demônio muitas vezes age no mundo. E é preciso que a gente saiba perceber a ação também do demônio. Mas perceber a ação do demônio é principalmente perceber que Deus age na nossa vida e tudo aquilo que é contrário a ele é contrário ao inimigo. Nesse caso não tem jeito. Ou é 8 ou 80. Ou se está com Deus ou não se está. E o próprio Jesus até chega a falar em um determinado momento: quem não está contra nós está a nosso favor. Quem não semeia comigo dispersa. Jesus fala assim. Vamos ver. Esses homens eram tão desordenados e tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho onde eles estavam. Eles atacavam. Quantas vezes uma pessoa com uma desordem psicológica é capaz de fazer com que todos se afastem dela? E chega muitas vezes ao cúmulo da violência. Mas também quanta gente que ouve muitas vezes a voz do encardido, a voz do inimigo, a voz do demônio, né, numa pequena tentação, que pode fazer com que aconteçam grandes coisas na vida dela e ela, não sei como isso aconteceu. Claro que sabe. Deu-se vazão ao inimigo de Deus. Deu-se vazão a um plano que não era o plano de Deus. E às vezes até de forma consciente. E por isso o demônio possuía. Ou possui. Mas a gente que é de Deus precisa ter aquilo que Santo Inácio de Loyola falava a respeito do discernimento dos espíritos. O que significaria isso? Inácio de Loyola, ele escreve os exercícios espirituais. É um livrinho fininho assim, mas que é bom sempre que se leia com um acompanhamento de alguém que esteja preparado para isso, tá? E nesse livro dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, ele deixa claro essa questão do discernimento dos espíritos de uma tal forma a sabermos quando é de fato a voz de Deus que nos pede alguma coisa, ainda que seja sacrificante, ou quando o demônio fala no nosso ouvido, ainda que seja de forma suave, como lá no paraíso falou com os nossos primeiros pais. Às vezes a voz do demônio é que é a voz aveludada, e a voz de Deus é uma voz mais dura, mas que a gente sabe que é capaz de nos trazer a felicidade verdadeira. Esse é o problema. É quando nós temos essa consciência e seguimos o outro lado. Mas precisamos seguir sempre a voz de Deus, que é sempre o melhor para a gente. Então esses homens, atormentados pelo demônio, possuídos pelo demônio, disseram a Jesus, né? Filho de Deus, o que você tem a ver conosco? Ou traduzindo de outra forma, o que você está fazendo aqui? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Que tempo é esse? É o tempo da ressurreição. É o tempo em que Jesus romperia o inferno e destruiria a ação do demônio de uma vez por todas. Jesus destruiu a ação do demônio na sua morte? Sim. Por isso que a gente pode dizer, quando alguém fala, ele não tem jeito, ou tal caso não tem jeito, até para a morte tem jeito. Jesus ressuscitou. E é preciso manter a fé. É preciso manter a fé mesmo quando parece que tudo está em ruínas. É preciso manter a fé mesmo quando parece que a gente está dando murro em ponta de faca. Mas a fé verdadeira, que é acreditar no Senhor e saber que Ele tem um plano grandioso para cada um de nós. É isso que mostra a ressurreição. O inocente foi para a cruz. Deus deixou a injustiça no túmulo? Não. Deus fez com que Jesus ressuscitasse. E é aí que entra a sua e a minha ressurreição. Quando a gente percebe que Deus está conosco. E está conosco a tal ponto de nos fazer vencer toda e qualquer
injustiça, de nos fazer vencer toda e qualquer maldade, toda e qualquer ação do demônio na nossa vida, dando ouvidos à palavra dele. Simples assim. A certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Isso é muito significativo porque um judeu verdadeiro, um judeu que ainda hoje segue o judaísmo, e já lá no Antigo Testamento, Deus pede que os animais que têm a pata fendida, como é o caso do porco, sejam considerados animais impuros. Por quê? Porque eles vão lidar muitas vezes com lixo da natureza. Essa é uma lei que o próprio Deus revoga por meio de Jesus Cristo numa visão a Pedro. Quando Pedro, nos Atos dos Apóstolos, vai evangelizar numa outra cidade, lá se tinha hábito de comer carne de porco e tudo mais, Pedro tem um sonho, ele dorme na casa de um pagão, e aí ele tem o sonho de ver uma toalha que se desenrola e um monte de comidas ali consideradas impuras. E é o próprio Jesus que fala para ele: Pedro, come. Não, Senhor, jamais coisa impura passou na minha boca. E Jesus fala para ele: não tornes impuro aquilo que o teu Deus criou. Esse sonho ele tem por 3 vezes, depois recolhe. E aí, então Pedro, ainda bem sem jeito, né? Porque as leis judaicas ainda estavam muito enraizadas na cabeça dele. Pedro era um bom judeu. Ele vai, come com aquilo, com eles, e depois ainda por cima, junto aos apóstolos, ele vai falar a obra que Deus fez. Como é que Deus quer que se haja? Hoje em dia nós sabemos e temos a criação dos porcos já em ambientes mais limpos, com ração. O porco já não é mais aquele lixeiro da natureza, como é o caso dos urubus. Você não pode comer um urubu, você não pode matar um urubu, porque ele pode ser. A carne dele está extremamente contaminada. A gente sabe que o urubu come todo tipo de lixo, de carne podre, etc. Então, comer a carne de um urubu é pedir a morte para si mesmo. A gente sabe disso. No caso de um porco, hoje em dia, nós já temos regras sanitárias e tudo mais. Então, já é uma coisa muito mais liberada. Nós sabemos que podemos comer a carne do porco desde que ela seja bem tratada. Temos todo aquele cuidado, né? Principalmente no Natal, quando a gente sabe que a gente vai montar a ceia, a gente ferventa determinada carne, a gente coloca no fogo, cozinha bem, ou quando a gente vai comer aquele bife de carré bem feitinho, né? A gente dá aquela ferventada antes, para quê? Para matar todas as bactérias. A gente sabe os cuidados que temos que ter. Mas naquela época ainda não se tinham todos esses cuidados, ainda não se tinham todas essas noções de higiene que hoje em dia nós sabemos que precisamos ter. Mas, como falávamos, o porco é significativo para o judeu porque ele é sinal de algo que é impuro. E os demônios falavam para Jesus: Jesus, se você nos expulsar, nos manda para aqueles porcos. E Jesus fala o quê? Vão, ide. Os demônios então saíram e foram para os porcos, ou seja, aquilo que os judeus também não gostavam. Jesus limpou a alma daqueles homens. Jesus limpou a região daqueles homens de uma desordem muito grande, causada pelo inimigo e causada talvez pelo psicológico deles também. Jesus os libertou aquela cidade por meio da expulsão daqueles demônios que foram para os porcos, e os porcos se afogaram no mar, se atiraram, todos eles. Tamanha era a desordem causada pelo inimigo de Deus. Os homens que guardaram os porcos fugiram e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. A cidade toda foi ao encontro dele, de Jesus, e quando o viram, pediram que se retirasse da região deles. Insensatos. Estavam pedindo que a luminária saísse da região deles. Jesus é a luz do mundo. Agora por meio de nós. Agora por meio de nós. É engraçado quando eu falo, não é cômico, mas engraçado
Vejam a graça de Deus quando o escritor sagrado coloca que os homens que guardavam os porcos fugiram e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Vocês querem ver quando a gente sabe que a voz de Deus atua? Quando a vida é defendida, a vida humana é defendida. E aqui ergo minha voz para dizer: não há aborto, não há eutanásia, não há o que haja que possa impedir o plano de Deus. O plano de Deus é sempre vida. A morte não pode ter lugar. Enquanto a morte for, enquanto a guerra for, enquanto o destruir o coração do outro for o cerne da vida humana, infelizmente teremos desordens. Infelizmente deixaremos o inimigo falar no nosso ouvido. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Temos que defender a vida a todo custo. E não estou falando só a vida carnal, não. Estou falando da vida de dentro. Estou falando do coração. Estou falando da vida digna de cada ser humano que passa por nós. Às vezes o outro só precisa de um sorriso seu, de um carinho, de um abraço, da sinceridade, que muitas vezes não tem. Ai, Deus, que dor. Que dor saber que ainda muitos ouvem mais a voz aveludada, muitas vezes do encardido, do que a própria voz de Deus, que num primeiro momento pode ser dura, mas sabemos que um pai só quer a felicidade dos seus filhos. E aí estamos. Peçamos então ao Senhor, rezando hoje, pedindo a Ele que nos ajude a vencer todas as desordens, que não tenhamos nem a mínima sequer possibilidade de dar voz e vez ao inimigo de Deus, mas pedir ao próprio Senhor que nos ajude na luta contra o mal. Rezemos. Inspirai, Senhor, todas as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Sopra, Senhor, a tua voz nos nossos ouvidos, para que, mergulhados em vós, realmente comece e termine tudo aquilo que nós fizermos. Por Cristo Jesus nós vos pedimos, Ele que é nosso Senhor. Amém. Se esse vídeo te fez bem, se esse vídeo te faz bem, se essa nossa reflexão tá te fazendo bem, espalha, manda para os amigos, manda para os parentes, dá o seu like aqui embaixo e nos comentários deixa a sua intenção de oração. Toda a nossa comunidade Gerando Vidas vai rezar por você. E especialmente eu que estou de volta. Agora eu estou pronto para enfrentar todas as batalhas, com a graça de Deus. Então, vamos juntos, vamos batalhar, para que o Senhor possa vencer na sua e na minha vida. Hoje também é dia de Santo Antônio Maria Zacaria. Hoje é dia daquele que fundou a congregação dos clérigos regulares de São Paulo, ou seja, os padres barnabitas. Eles têm o colégio Zacaria, ali no Catete, aqui no centro do Rio de Janeiro. Tem a paróquia Nossa Senhora de Loreto, também ali na freguesia, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Santuário de Nossa Senhora de Loreto, que cuidam há bastante tempo já com todo amor e com todo carinho. Lembro dos padres barnabitas, que me deram inclusive a primeira Eucaristia, com quem eu aprendi os rudimentos da fé católica. Padre Sebastião, já está idoso, Padre Teodósio, que deixou a congregação, mas o coração sempre foi barnabita e agora trabalha no Espírito Santo, também como sacerdote. Padre Vitório Baderati, Padre Vitor, o falecido Padre José Tiúba, que me ensinou a ajudar a missa com todo carinho, com todo amor. É uma congregação que se digna realmente a viver a palavra de Deus. Então, que pela intercessão de Santo Antônio Maria Zacaria, no dia de hoje, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe.